pessoal? Vamos então iniciar aqui, né, essa nova videoaula. A gente está falando então sobre radioterapia e hoje a gente vai começar a falar sobre os equipamentos utilizados na radioterapia. Para quem não assistiu as duas primeiras videoaulas, eu aconselho voltar, tá bom? Porque senão vocês vão ficar um pouco perdidos. Então é melhor assistir as duas primeiras videoaulas. Que aqui a gente já vai falar alguns termos que nas primeiras videoaulas a gente já comentou, tá bom? O passo inicial. Bom, então hoje a gente vai falar sobre os equipamentos. Eu vou começar a partir assim da evolução, falar um pouco da introdução de como que era. E aí eu vou falar até chegar a como que está hoje, tá bom? Falando então sobre a evolução dos equipamentos, até 1940, o radioterapeuta ele tinha pouca opção de escolha no tipo de fonte de radiação que era utilizado para o tratamento de câncer, tá, pessoal? A maioria da terapia externa, ela era dada com unidades de raio-x mesmo, né, raio-x de ortovoltagem, que tinham um potencial máximo de 250 até 400 kV, tá? E somente após a Segunda Guerra Mundial, vários desenvolvimentos foram significativos, né, foram feitos nas máquinas de terapia. Então, turma, no início, né, no princípio da radioterapia, os equipamentos desenvolvidos, eles tinham em sua constituição basicamente o quê? Um tubo de raio-x, como vocês já conhecem, que era alimentado com tensões, né, variáveis entre 300 e 100 kV para raios-x superficiais e de 100 a 300 ou 400 kV para ortovoltagem. E esses equipamentos, pessoal, eles funcionavam segundo os mesmos princípios físicos, né, dos equipamentos de raio-x para fim diagnóstico. Vocês estão vendo aqui as imagens, né? Basicamente era um cabeçote mesmo, contendo a ampola de raio-x aqui dentro. Tanto aqui quanto aqui, tá vendo? Esse aqui é bem característico, vocês conhecem esse equipamento. E os aparelhos de raio-x superficiais, eles utilizavam esses cones aqui da imagem, esses cones, aplicadores, e os de ortovoltagem utilizavam tanto cone quanto a própria colimação luminosa, que vocês já conhecem também. E esses cones, eles existiam normalmente em 2 ou 3 distâncias já, né, prefixadas, fonte e superfície, já pré-determinadas. E aí, para a terapia superficial, nós tínhamos a distância foco-superfície, que era de 10, 15, 25 centímetros, e na ortovoltagem, a distância foco-superfície de 30, 40 e 50 centímetros. Então, os equipamentos de raio-x, eles foram utilizados por muitos anos para tratamento de radioterapia externa. Quem não lembra o que é radioterapia externa, vamos voltar lá na aula 2. E isso formou a base, né, da radioterapia atual, do que a gente utiliza hoje. Os equipamentos de ortovoltagem, eles foram assim muito úteis para tratamento de lesões assim superficiais, normalmente para os tumores de pele. E, entretanto, devido às suas limitações de penetração do feixe, por exemplo, ou de tamanho do campo, e também da taxa, da baixa taxa de dose, os equipamentos de ortovoltagem, eles ofereceram condições necessárias para todas as terapias desejáveis, eles não forneciam nessas condições. Então, mesmo com a construção de novos equipamentos com tensões maiores, da ordem de 200 a 500 kV, as aplicações utilizando a ortovoltagem se limitavam a tratamentos de câncer de pele, de cicatriz queloidiana e de lesões superficiais. Então, ainda nessa época, para poder tratar tumores profundos, como os tumores de pulmão, de órgãos de pelve, a dose máxima ainda era depositada muito próxima à superfície da pele, e isso resultava
num maior índice de reação adversa. Então, não era o indicado, né? Felizmente, a gente precisava de equipamentos mais potentes. Os aparelhos, após isso tudo, né, devido a tudo isso que eu falei, os aparelhos de ortovoltagem eles foram caindo em desuso com os aparelhos de cobalto, né, de cobalto 60. E posteriormente, né, teve os aceleradores lineares de fótons e elétrons para uso médico. Porém, pessoal, ainda hoje é capaz de vocês encontrarem hospitais utilizando os aparelhos de ortovoltagem para tratamento, né, de lesões superficiais. Então, talvez vocês podem encontrar aí no dia a dia, na vida profissional de vocês. Agora, a gente vai falar de um outro passo, né, que iniciou, que foi a telecobaltoterapia. A criação, né, da telecobaltoterapia, dos equipamentos com fonte de cobalto, foi um grande avanço para a radioterapia, tá? Porque eles eram aparelhos com feixes mais energéticos e dessa forma eles permitiam o tratamento de lesões mais profundas. Eles foram fundamentais, tá, para poder tratar essas lesões profundas. Com eles, foi possível a implantação e implementação de novas técnicas de tratamento. Até hoje, né, eles são bastante utilizados em muitos centros de radioterapia do país. Então, prestem bastante atenção que vocês podem dar de cara com um desses na vida profissional de vocês. Falando um pouco sobre a sua arquitetura e funcionamento, ele basicamente, né, ele tem um gantry, que é uma base fixa, né, uma base de fixação com dispositivo de movimentação isocêntrica ou de translação vertical do cabeçote. Vou mostrar mais para frente para vocês. Também é composto por um cabeçote ou braço, a gente chama, que é uma peça construída em chumbo fundido, pesando aproximadamente 1.500 quilos. Que nesse cabeçote é que fica localizado o dispositivo de movimentação da fonte e também o colimador, ok? O colimador, pessoal, é um sistema composto de blocos móveis confeccionados de chumbo, urânio ou tungstênio. E, como vocês sabem, o colimador ele é responsável pela delimitação do campo divergente das radiações, ok? Aqui, pessoal, nós temos a imagem do cabeçote, que é o coração do equipamento da telecobaltoterapia. E esse componente, pessoal, contém, né, internamente uma fonte, tá? Uma fonte selada, uma fonte de radiação selada de cobalto 60, dentro de uma blindagem aqui de urânio exaurido. E a forma geométrica dessa fonte ela é de um cilindro metálico de aproximadamente 2 centímetros de diâmetro por 2 centímetros de altura. E ela tem, né, um elemento radioativo confinado aqui em seu interior. Né? Então, tem dentro do interior desse cabeçote, né, um elemento radioativo. Um equipamento, né, com a montagem isocêntrica, ele é construído na forma que seu braço gire em torno de um eixo central no qual está definido o seu isocentro. O que é isso? Vou mostrar para vocês, tá? Esse tipo de equipamento, eles facilitam muito os tratamentos, porque uma vez posicionado o paciente na mesa, você não precisa mais movimentar o paciente para localização e radiação de cada um dos seus campos de tratamento. Bom, aqui aqui nós temos os principais movimentos, né, que nos permite fazer uma infinidade de combinações no equipamento. Aqui acompanhando, nós vamos falar primeiro dos movimentos do gantry e do colimador. O gantry, pessoal, é toda essa extensão aqui, ó. Isso. Aqui tudo. Tá?
Então, isso aqui tudo é chamado de Gantry. Isso aqui vai girar. Tá vendo essa seta vermelha? Ele gira tanto para lá quanto para cá. A rotação do cabeçote está indicada aqui pela seta azul. Então, tá vendo essa divisória aqui? Essa divisória aqui é onde ele vai girar, tanto para cima quanto para baixo. A rotação do colimador é indicada aqui pela seta amarela. Isso aqui fica girando aqui também, tá bom? E os movimentos da mesa são indicados pelas setas verdes. Aí nós temos a translação vertical, a longitudinal e lateral e a rotação do tampo da mesa, ou rotação do pé da mesa, né? Que também mas aqui a mesa, depois que você posiciona o paciente, você realmente vai tentar mexer aqui no Gantry, tá? Tudo isso aqui se chama Gantry. Agora, pessoal, a gente vai falar, né, de uma outra parte muito importante também, que são, né, uma última parte aqui dessa videoaula, a gente vai falar sobre o acelerador linear. Ó, só para mostrar melhor para vocês, que talvez lá na telecobaltoterapia, lá naquela imagem, vocês não conseguiram perceber, tá vendo? Todo isso aqui, ó, é chamado de Gantry, ok? Ó, tá vendo que lá atrás tem uma paredinha? Lá não mexe, lá é fixo. Aqui é móvel. No outro desenho aqui, vou mostrar aqui também para vocês. Mesma coisa. Essa parte escura, mais escura para lá, é porque aqui não tem uma linha divisória igual aqui tem. Mas essa parte mais escura para lá, ela não movimenta. Agora, daqui, ó, dessa parte mais clara para cá, isso aqui tudo se movimenta, tá vendo? São muito parecidos esses equipamentos. Porém, né, diferentemente do anterior, esses aparelhos o acelerador linear, ele utiliza, né, micro-ondas para poder acelerar elétrons a grandes velocidades em um tubo a vácuo. Isso parece muito, né, com o processo de raio-x. Numa extremidade do tubo, os elétrons, eles muito velozes, eles chocam-se com um alvo metálico de um alto número atômico. E aí, na colisão com os núcleos dos átomos do alvo, os elétrons eles são subitamente desacelerados e liberam uma energia por conta, né, dessa perda de velocidade. E aí, parte dessa energia é transformada em raio-x de frenamento, que tem uma energia variável na faixa de 1 megaelectrovolt até a energia máxima do elétron no momento do choque. Então, aqui nós temos, né, o acelerador linear, aí meio que mostrando, né, os elétrons fortemente acelerados, né, eles se chocam com o alvo e aí eles emitem esse raio-x, esse X, né, raio-x aqui. Parece muito com a produção de raio-x. Vocês lembram que uma nuvem de elétrons se formava aqui no cátodo e aí, ao aplicar uma alta tensão, esses elétrons eles eram enviados, né, acelerados, fortemente acelerados, e se chocavam com o anodo e aí formava o raio-x. Parece muito. E aí, pessoal, os feixes, né, uma outra diferença é que os feixes gerados pelos aceleradores lineares, eles têm uma energia maior que os do cobalto 60. Então, eles são muito mais penetrantes, tá bom? E essa característica, né, possibilita a irradiação de tumores bem mais profundos com doses altas e que causam, né, menor efeito na pele do paciente. Isso porque fótons de alta energia, eles liberam menor dose na pele e nos tecidos sadios do paciente. Entretanto, algumas desvantagens, esses aceleradores, eles exigem muito mais energia, então eles precisam de um potencial elétrico bastante estável, tá? E também precisa de mais manutenção e de pessoal mais habilitado para o seu funcionamento. Aqui mostrando, né, esses equipamentos, eles são compostos basicamente por uma estativa, um stand, uma parte móvel, ou o Gantry, que a gente chama, e o cabeçote. Aí aqui, ó, aquela divisão que eu queria dizer para vocês é essa daqui, tá? Isso aqui tudo é uma peça só que gira.
E dentro dessa peça só que gira, isso aqui também gira e aqui também gira. Bom, no número 1 aqui a gente tem a fonte de elétrons. O 2 é onde fica o alvo, né? Esses elétrons vão ficar acelerados e vão chocar aqui no 2. Aí o 3 são os feixes de elétrons ou fótons produzidos após a aceleração desses elétrons. E aqui a gente tem a mesa de tratamento. Aqui mostra um pouco também, né? Um pouco daquela movimentação que se parece bastante. A rotação do braço, ou Gentry. Aí nós temos a distância foco-eixo no 2, o 3 a rotação aqui do colimador, tá bom? Só acompanhar essa imagem aqui, tem as movimentações também da mesa, ok? Então, por hoje, a gente, né, era mais falar mesmo sobre esses equipamentos, sobre essa evolução. Eu espero vocês, então, no fórum online. E eu quero que vocês assistam a outra videoaula que a gente vai continuar falando sobre equipamentos, mas direcionado na parte de acessórios. Muito obrigado, pessoal!